Queridas, queridos, amigas, amigos, irmãs, irmãos, muito boa tarde. Amigas, amigos, irmãos e irmãs, companheiros e companheiras, boa tarde. Eu não sei porquê, assim, eu acho tão mais espontâneo e tão natural. A gente se sente à vontade, não é? Nós estamos num momento de festividade, de muita alegria, a presença espiritual praticamente se materializando aqui neste ambiente e a gente se sente envolvido e agradecidos por tudo que temos recebido. A nossa gratidão pelo convite, por estarmos aqui. A Federação Espírita Brasileira se sente honrada em participar deste evento, promovido pela união e pela unificação do movimento espírita, através aqui da União Espírita do Rio Grande, já neste 10º Seminário Espírita. A cada 2 anos, não é isso que acontece a nossa organização está confirmando. Parabéns pelo trabalho fundamental, não só da divulgação do Espiritismo, mas principalmente de nós refletirmos sobre a sua mensagem, sentindo o seu valor e nos esforçando cada vez mais por vivenciá-la no cotidiano das nossas existências. A vida e a morte são um binômio de uma única realidade, a realidade do espírito imortal. Todos nós somos espíritos imortais. Se alguém tem alguma dúvida aqui, eu perguntaria como é que a gente pode confirmar que nós somos espíritos imortais. Naturalmente, vocês estão refletindo. Como é que a gente pode confirmar que somos espíritos imortais? Depois de uma belíssima apresentação dessa, não é? Musical, linda, que nos eleva. Depois ouvirmos e de nos emocionarmos com o nosso querido Lacordaire, de ouvirmos a nossa querida amiga e irmã Cris Drux, né? Nesse dia de hoje, e ontem também já o evento acontecendo, com a participação de outros queridos amigos e irmãos. Como é que a gente confirma, comprova que nós somos espíritos imortais? Pela comunicabilidade, pela comunicação, pelo fato de nós estarmos aqui. Só o fato de estarmos aqui reunidos comprova que nós somos espíritos imortais. Sabe por quê? Porque a gente não começou agora e nem a gente vai se encerrar daqui a pouco. Porque Deus, ao nos criar, ao nos conceder a vida, Ele nos deixou o legado da maior herança que a gente poderia adquirir e merecer, que é a imortalidade. Significa que somos espíritos imortais porque nunca vamos morrer. Já paramos para pensar nisso? A morte é só um passaporte para a verdadeira vida. Eu me recordo, quando o meu papaizinho estava um pouco adoentado, eu o levei ao hospital, numa das suas necessidades de atendimento. Numa emergência, ele sentiu uma dor na perna. Isso era mais ou menos na hora do almoço. Quando chegou por volta das 19 horas, a mamãe falou, como sempre, não é? Uma mulher dando as ordens. Ela disse assim: meu filho, o seu pai está sentindo dor, vai ter que levá-lo novamente ao hospital. E nessa oportunidade até o Carlos Campetti, meu irmão mais velho, estava em casa. E ele ficou muito emocionado com a situação. Aí eu falei: eu levo, mamãe. E eu levei meu pai outra vez ao hospital, naquele dia, que era uma quinta-feira, um feriado. Ele foi atendido e foi liberado, não ficou internado. E quando eu estava no carro, voltando com meu pai, em frente ao zoológico, ali passando, praticamente em frente ao zoológico em Brasília, quem conhece, está bem visualizando o que eu estou colocando, meu pai disse assim: meu filho, é ruim a gente chegar numa fase da vida em que a gente começa a dar trabalho, como se a gente fosse um peso.
Aí eu disse assim para ele: papai, feliz do filho que pode se tornar pai e cuidar honrando a educação que recebeu, até o último momento, do paizinho, como se ele fosse um filho. Era o dia 12 de julho de 2019. Eu tinha uma palestra à noite, naquela sexta-feira, num centro espírita. Tinha uma palestra no sábado, noutra casa espírita, e mais uma palestra no domingo, numa outra casa espírita. E eu estava sentado à cama no meu quarto. Depois dos 50 anos, como filho pródigo, eu voltei a casa e tive a oportunidade de conviver com meu pai nos seus 2 últimos anos de existência. E hoje tenho o privilégio de conviver com a minha mãe. Ela mora comigo, eu moro com ela. O Evangelho no Lar da Dona Maria, para quem já pôde acompanhar, sabe como é que é. E aí, naquele dia 12, era uma sexta-feira à noite, o papaizinho se despediu para se recolher. Eu estava sentado à cama no meu quarto fazendo uma leitura. Era por volta das 19h30. Às 20 horas era a palestra. Como era no Guará 2, ali era fácil se deslocar, em 10 minutos eu estaria no centro. E eu me despedi então do papaizinho. Ele disse boa noite. E eu dei boa noite para ele. Às 5h, a mamãe pela primeira vez bateu a porta do meu quarto. Meu filho, acho que papai desencarnou. Ela falava assim em homenagem aos filhos. Aí eu me levantei e falei: calma, mãe. Eu fui conferir. O papaizinho tinha desencarnado. A mamãe pediu todas as providências, liguei para os seus irmãos. Eu liguei para o meu irmão mais velho, Carlos Campetti. Ele estava na Espanha há 5 minutos para fazer uma palestra. E eu dei a notícia para ele. E ele fez o trabalho que tinha para fazer. Não pôde vir, porque estava em outro país, muito distante. Um outro irmão que estava numa outra cidade, num outro estado, teve condições de vir. E nós tivemos na nossa vida aqueles anjos bons, como um casal de médico, Lacordaire, que acompanhou todo o processo ao longo do dia todo, porque o papai desencarnou em casa. E ele desencarnou dormindo, do jeito que ele pediu. Ele falou: se eu tiver mérito, meu filho, eu gostaria de desencarnar dormindo. E o casal de médicos nos deu todo o apoio, para todo o encaminhamento. E quando foi por volta das 16 horas, um pouco antes, eles se retiraram, porque estava tudo encaminhado. 16h44, o pessoal da funerária veio buscar o corpo do meu querido paizinho. E eu disse: cuidem bem desse corpo, porque é de um homem honesto, de um bom homem. Tomei meu banho e fui fazer a palestra. 18h30 estava no André Luiz. Quando cheguei lá já tinha outro palestrante. E aí nós fizemos a palestra juntos, que eu chamei, vamos falar juntos. No domingo, o velório, o enterro. Às 18 horas, na Comunhão Espírita de Brasília, a palestra. Ah, minhas amigas, meus amigos, como eu gostaria de, naquele dia 12, sexta-feira, ter levado meu pai à cama e ter dado o último abraço nele. A morte é assim, ela chega
repentina, não avisa. E por que a gente sente tanto essa morte? Será um processo natural. Porque aquele ente querido que estava conosco fisicamente, não mais o estará na presença física. Mas nós temos absoluta certeza de que a presença espiritual nunca nos faltará. E o Lacordaire, na sua sensibilidade medianímica, de um coração tão amoroso, ele sentiu a presença de vários entes queridos aqui neste ambiente. E eu estava sentindo exatamente a presença do meu papaizinho, quando ele olhou para mim e disse: muitos entes queridos estão aqui conosco. A morte não existe. A morte é só um passaporte. Quando nós fomos fazer o velório do papaizinho, havia 120 pessoas, 11 casas espíritas representadas, tudo espontaneamente. O pessoal do André Luiz disseram assim: olha, nós vamos lá amanhã, quando a gente estava para fazer a palestra no sábado, nós vamos lá amanhã e vamos com um coral, e vamos uniformizado, pode? Eu falei, pode, claro. E nós vamos cantar, pode? Eu falei, podem cantar. O papai adorava chorinho. E aí, quando o corpinho estava sendo enterrado, eu tinha pedido para um amigo: traga uma música bem alegre, um chorinho. E enquanto o caixão estava descendo, o brasileirinho estava sendo tocado, na maior festividade. A gente sente a saudade, que a gente aprende deve ser saudável, porque aquela ausência física vai fazer falta. Nós não teremos mais a presença, mas a ausência não será sentida espiritualmente, porque nós temos a certeza de que o amor nos une para sempre. Nunca estaremos separados, afastados, porque os laços do verdadeiro amor se solidificam, se fortalecem com os sentimentos que vão se sublimando no verdadeiro exercício da fraternidade e da solidariedade. Então, papaizinho, muito obrigado. Porque se hoje sou o que sou e estou onde estou, assim como esse gesto lindo desses nossos irmãos, músicos, eu também agradeço ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Arlindo, o Senhor que está na espiritualidade e que continua trabalhando. Graças a Deus. Estávamos no velório e chegamos a citar uma frase que está no livro A Gênese, de Allan Kardec. Poucos de nós sabemos disso. Quando Kardec diz que a morte não é um adeus, mas a morte é só e apenas um até breve, porque com certeza nós nos reencontraremos. A confirmação da imortalidade da alma é a certeza do nosso reencontro, porque o amor se fortalece cada vez mais. E foi tão interessante, Cris, que estava um netinho da Marta Antunes e do Luiz Antônio no velório. Ele pediu para ir, uns 10 anos de idade, 11 anos no máximo. E era o primeiro velório que ele ia. E depois ele comentou com os avós, falou, interessante, esse velório, eu achava que no velório as pessoas iam ficar chorando, né? Mas nesse velório as pessoas não estavam chorando. Claro que tinha uma certa tristeza, e ele explicando do jeitinho dele, né? Uma questão da saudade, mas ninguém estava desesperado, não estava chorando.
E ele falou: o que eu mais gostei é porque lá uma pessoa falou que a morte não é um adeus, mas só um até logo. A gente fica imaginando como e que efeito esta expressão na vida desta criança certamente fará, que foi marcante para ele. A morte, de fato, não é um adeus, não é uma separação definitiva. Mas a existência na qual nós estamos inserida é tão rica, é tão valiosa, que a gente se apega. Para nós, esta existência, que é um recorte cronológico na vida espiritual, e a gente pergunta: quantas vidas nós temos, meus irmãos? Alguém conseguiria contar? Quantas vidas nós temos? Olha, quantas vidas nós temos? Por favor? Quantas vidas nós temos? Uma vida. Que a partir do momento que a gente foi criado por Deus, nós já também recebemos o legado da imortalidade. Então, somos espíritos imortais. E a gente fica buscando a imortalidade através de outros recursos, né? O chimarrão nos torna imortais? Que eu estou vendo assim, gente, impressionante, né? Todo mundo tomando chimarrão, todo mundo bonito. Eu acho assim. Hein, Cris? Vamos começar a tomar chimarrão, a gente vai ficar mais bonito ainda. Né? É um chá, não é tão bom, tão gostoso. Olha aí, a beleza. E é uma cultura, né? Porque eu vi lá um menino, acho que nem tinha 10 anos, 2 ali saindo de uma sala, cada um com seu acuia, o nome, como é que é o nome? É impressionante. A cultura, né, já vai se fazendo desde cedo. E a gente vai vendo como é importante a valorização de cada momento. A gente se apega a essa existência, ela é muito importante, mas ela é um recorte. A vida é uma só. Desde quando a gente foi criado, a gente não vai morrer nunca. E a gente fica tentando arrumar subterfúgios aí para manter a imortalidade. Alguns, inclusive, que têm mais recursos, já programaram a criogenia, é isso que fala assim, é o congelamento do corpo, para, daí 50 anos, acordarem esse corpo, que vai estar num sono. Eu fico imaginando, um corpo que vai dormir agora e acordar daqui a 50 anos, no mínimo ele vai se sentir um Jurassic Park. Porque tanta coisa que acontece, e a evolução, notadamente tecnológica, no progresso material, intelectual, é exponencial. É uma coisa que acontece muito rápida. Aliás, nós estamos vivendo uma sociedade que ela é caracterizada por 2 elementos que podem definir esse momento, essa sociedade pós-moderna que a gente vive. Que é assim, tudo acontece e passa. Então é assim, transitório, nada fica durando para sempre, na realidade que a gente está vivendo. E, além disso, passa rapidamente. Então, além de transitório, é célere. Passa rápido. Isso é o filósofo e também, que ele era mais sociólogo, né? Polonês, Zygmunt Bauman, classificando a sociedade que nós estamos vendo como sociedade líquida. Aí ele fala das relações líquidas, dos amores líquidos, dos medos líquidos. É porque a gente não consegue fazer uma gestão. O líquido é aquilo que a gente não consegue, por exemplo, segurar, reter em nossas mãos, ao contrário do sólido. Então, aquilo que a gente não consegue ter um domínio, não fazemos gestão, nós não temos controle. O líquido se esvai e a gente vai meio que se perdendo nos valores que começam a se tornar invertidos, por conta daquilo que a gente vai aplicar a nossa atenção, a nossa concentração. Então, nos perdemos no hedonismo, que é o prazer de viver pelo prazer simplesmente de usufruir da existência física. Nós focamos a nossa atenção em algumas conquistas que não são reais, elas são passageiras, então frustramos-nos porque criamos uma expectativa e nem sempre conseguimos. E Raquel de Queiroz, que é uma literata brasileira, ela disse assim, já numa idade provecta, ela disse: não há nada mais desolador do que chegar a uma certa etapa da existência e a gente não ter perspectiva.
não ter uma perspectiva quanto ao que virá. Por isso que a Cris falou acertadamente, tomando como fundamento o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo de número 2, no item 5, quando fala do ponto de vista. Eu quero mostrar para vocês uma figura. Todo mundo está vendo essa figura aqui, azul, na parede? Muito bonita, não é? Tem duas mulheres à frente. Eu pergunto, a perna direita, com o pé direito ali à frente, é da mulher que está em pé ou da mulher que está agachada? Alguém pode afirmar? Isso se chama ponto de vista. E o ponto de vista é a vista sobre um ponto. Assim define Leonardo Boff. E para dizer, no entendimento do lúcido educador por excelência e exímio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que quando nós temos o nosso ponto de vista centrado apenas no que é temporário, no que é existencial, no que passa e passa rápido, transitório e celere, nós entramos em desespero, entramos em depressão, entramos em ansiedade. Porque a nossa visão fica circunscrita a apenas aquelas circunstâncias. Não conseguimos enxergar um antes, nenhum depois. Aí Kardec fala, quando nós ampliamos a perspectiva de nossa visão, entendendo a transcendência, a imortalidade, a permanência, nós estamos falando das questões da espiritualidade. É por isso que Cris destacou, para entender, e que está destacado por Allan Kardec, não é, Cris? A mensagem do Cristo, nós precisamos ter a perspectiva e a compreensão de que somos imortais. E projetarmos-nos, portanto, para a vida futura. Vocês ainda estão olhando a figura, gente? Alguém? E nós vamos dilatando a nossa visão, porque nós vamos fazer uma equiparação, ou pelo menos uma consonância, entre a existência, que tem um começo, um meio e um fim, que começa no momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, em que aquele futuro corpo que começa a se formar já tem a sua ligação com o espírito já se vincula. E eu estou agora preparando na revisão a nova edição do E a Vida Continua. Em dado momento aparece uma situação assim, vai ser preciso miniaturizar. Falei, gente, vai precisar miniaturizar, ou seja, é o processo de miniaturização perispiritual. Alguém entendeu alguma coisa aí? É porque quando Jesus estava conversando, né, Lacordaire, com Nicodemos, Nicodemos se admirou. Fala, olha, ele queria saber, afinal de contas, quanto ao reino dos céus, como fazer para conquistar o reino dos céus. E ele vai buscar Jesus na calada da noite, era de noitinha, né? Poderia ter ido ao longo do dia. Mas Nicodemos era um homem de bem. Ele tinha essa dúvida verdadeira. E Jesus fala, em verdade vos digo. Porque Jesus não falava mentira. Desde aquela época, o Cristo já combatia as chamadas fake news. Em verdade vos digo, que se não nascer de novo, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. E Nicodemos entendeu uma parte, porque ele vai perguntar, mas como é que pode? Como é que pode estar lá o menino tomando chimarrão? Como é que pode uma pessoa já numa certa idade
ela nascer criança. Você já está assim, não é? Jovem há mais tempo como eu, por exemplo. Não é? Mas bonito, né, gente? E humilde nem entramos em discussão. Como é que pode uma pessoa já numa certa idade, já adulto, às vezes até ancião, nascer novamente criança? Ele já tinha uma ideia lá. Porque quando se falava em ressurreição, para eles era um entendimento da reencarnação, mas era um pouco confuso também. E aí o Cristo vai dizer que o espírito vem do espírito, o corpo do corpo, para deixar bem claro, né, a questão mesmo da reencarnação. Mas depois ele fala, olha, se eu estou falando com o doutor da lei, que não tem condições de entender essas coisas, imagina como é que ele vai falar para o leigo, né? Veja a dificuldade que Jesus tinha também. E pacientemente espera o tempo para que tudo, né, possa se cumprir. E aí a gente vê a existência que começa então no momento da fecundação, no momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, o espírito já vai se unir a esse, né, aquele futuro corpo que começa a se formar. Aí tem todo o processo da gestação, da primeira infância, segunda infância, a adolescência, né? Aí tem a juventude, né? A primeira juventude e tal, vai. Aí chega a fase adulta, aí vem a terceira idade, a quarta idade, a quinta idade. Parece que a gente não quer ir embora mais, né, dessa existência. Não é que a gente seja apegado, mas é que é tão bom ficar aqui e a gente quer aproveitar o máximo possível. Mas chega um momento que o corpício, não é assim, Márcio? Márcio, falando nisso, a gente se manteve em forma comendo hoje, né, o almoço e a sobremesa, não foi? Muito bem. Aí a gente chega um momento que o corpo ele já não resiste mais. Aquela quantidade de fluido vital se esgota, e aí então o corpo perece como uma vestimenta, uma veligiatura, na elegância da narrativa, né, do vocabulário de Manuel Filomeno de Miranda e também da doutora Joana de Ângeles. A gente vê essa veligiatura que ela já cumpriu a sua tarefa, o seu papel, então já não serve mais. Então vem a morte. A morte é a extinção da vida orgânica. Morreu. Vocês não querem falar, ninguém quer saber disso. Estou sentindo assim, não querem nem pronunciar vocábulo para não correr nenhum risco. Né? Então, morreu. É aquele negócio, morreu. E aí por quê? Porque acabou a vida orgânica, a extinção da vida orgânica. Morreu o corpo, o que acontece? Nós somos só corpo? Não, nós somos também. Aliás, nós não somos corpo. O corpo é o nosso instrumento, invólucro, vestimenta, veligiatura. É o nosso sistema maravilhoso que nos serve de expressão no meio ambiente no qual estamos inseridos, pelos 5 sentidos por hora. Daqui a pouco a gente vai ter o sexto, né, Lacordaire? O Lacordaire já tem o 6º sentido, tem alguns que já tem assim, né? Essa intuição aguçada e tudo mais. A gente vai chegando lá. Mas, aí a veligiatura, essa vestimenta, cumpriu ali a sua etapa, esgotou-se, morreu. Acabou a vida física. O que acontece? Como nós não somos apenas esse instrumento, pelo contrário, a nossa essência, que somos nós mesmos, somos espíritos imortais, morre o corpo, mas em espírito a gente continua vivo. E aí o que acontece? O corpo morreu, houve a morte, e o espírito se desprende, se desapega dos liames materiais. Então, há morte e a chamada desencarnação, se houver o desligamento. Se não, há morte, mas não existe desencarnação. Está sendo cada vez mais comum a palavra desencarne. O desencarne do fulano de tal, o desencarne, assim como o encarne, não existe. Tá? Então, não é por hora, pode ser até que vai passar a ser correto, pode ser que essa palavra vá ser incorporada ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLPE, oficialmente, até pelo uso, que tem sido cada vez mais frequente. Mas, por hora, a gente não utiliza.
E a gente recomenda que palestrantes, o pessoal tudo assim, né, que está estudando, está aprendendo, evitar usar esse termo desencarne. É a desencarnação, ok? Então, para haver a desencarnação, tem que haver a morte, confere? Alguém consegue desencarnar sem morrer? E alguém consegue morrer sem desencarnar? Eu vou fazer a pergunta de novo. A primeira pergunta é: alguém consegue desencarnar sem morrer? Não. Há um livro, que eu não vou dizer o nome, mesmo que eu nem sei qual é o nome, que traz uma teoria, porque é um livro mediúnico, ditado por um espírito cujo nome eu não sei pronunciar, o médium também não sei nem quem é, publicado por qual editora que eu não sei, que traz uma teoria muito interessante, que antes de o indivíduo morrer, o espírito obsessor entra no corpo dele. E o espírito que estava naquele corpo, como se estivesse dentro do corpo, ele é expulso. Eu não sei para onde ele vai. Mas o outro toma o corpo do outro. E aí é um clone. Porque ele continua com a personalidade, assim, a aparência, mas não é ele mesmo, já é outro. Então, será que tem algum clone por aqui? Eles dizem, está cheio de clone por aí, a gente não sabe. Tem umas teorias tão assim, curiosas, no mínimo mirabolantes, não é? Que não ficam com muito sentido, porque não tem como haver a desencarnação se não houver a morte. Tem que haver a morte, a extinção da vida orgânica, física, para haver desencarnação. Agora, pode ocorrer a morte sem ter a desencarnação? Pode. Vocês acreditam em almas penadas? Alguns nem falaram nada, vocês têm medo, gente? O que é alma penada? É aquele indivíduo ou indivídua que vive penando por aí, andando para lá e para cá, por quê? Porque ele não conseguiu se desapegar das questões materiais, físicas. Então, a nossa existência é uma trajetória que tem um começo, um meio e um fim. Essa existência tendo cumprido o seu papel, nós retornamos para de onde nós viemos. Meu amigo, dá uma pausa nesse chimarrão delicioso e diz aqui para mim, de onde é que nós viemos? Eu vou dar uma dica. Começa com o mundo e acaba com o espiritual. É isso aí, acertou em cheio. Nós viemos do mundo espiritual. Para onde é que a gente vai? Agora ficou mais fácil, né, gente? A gente volta para o mundo espiritual. Mas, como o meu papaizinho falava, Lacordaire, é o seguinte: feliz daquele que é mais rico ao partir do que quando aqui chegou. É claro, porque a gente tem uma finalidade de estar aqui na existência, que não é casual. Tem as causas, que são os porquês que a gente busca. Por que eu estou onde estou? Por que eu nasci na família em que eu nasci? Por que eu estou tendo o karma de ouvir a palestra agora do Campeche? Vários porquês. Aí a gente vai remontar ao passado. Se a gente se lembrar, olha, tem explicações que, se não estão aqui nesta existência, as causas estão em existências anteriores. Confere? Tudo bem? Mas o Espiritismo ele é tão profundo que vai para os propósitos, não apenas o passado dos porquês, mas vai trazer os propósitos quanto ao que virá. Então, eu preciso saber não só o porquê estou enfrentando uma prova, uma dificuldade, uma circunstância, situação X ou Y, mas também para que estou enfrentando aquilo. E esse para que me projeta para o amanhã, para o porvir, para o que virá. É a minha finalidade, é o meu propósito, é a visão que eu vou ter. E eu preciso prospectar. Porque a existência, se ela tem um fim, a vida nunca acaba. E como eu sou um ser imortal, eu preciso projetar para o que transcende. Não tendo, portanto, apenas a minha concentração, o meu foco no momento presente. Porque eu não conseguirei entender muitas coisas que acontecem
se eu me circunscrever apenas ao agora. O agora é importante, porque o passado já foi e o futuro ainda não chegou. Mas o presente é o momento azado. Fizeram uma entrevista com Madre Teresa de Calcutá, umas 20 perguntas para ela. Destas 22, a gente sabe de cor. E eu vou ser o repórter e vou pedir a gentileza de que vocês... Esse deve estar uma delícia isso que você está comendo. Está gostoso? Daqui a pouco. Segura um para mim depois da palestra. Então, eu vou ser o repórter e vocês serão Madre Teresa de Calcutá. Tá bom? A pergunta é a seguinte: qual é o melhor dia? Eu vou fazer a pergunta de novo. Qual é o melhor dia? Hoje. Qual a melhor hora? Agora. Como é que a gente sabe assim tão espontaneamente? É algo instintivo, não é uma coisa tão bela. E a gente vai ver que realmente o melhor dia é hoje. Nós estamos no melhor dia, gente. Por que o riso? Hoje é o melhor dia. É o dia de fazer o melhor ao nosso alcance. E olha, é tão impressionante, agora é a melhor hora. Porque a gente que é espírita tem aquele negócio assim. Vocês já ouviram aquele ditado? Está guardando um aí, né? Se, assim, eu posso deixar para amanhã, por que fazer hoje? Não tem essa história? Deixa para amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Nós espiritistas, como somos crentes na reencarnação, reencarnacionistas, a gente diz assim: ora, se eu posso deixar para a próxima, por que fazer nesta? Eu sou um espírito imortal, eu tenho todo o tempo do mundo. Seu infeliz, não se engane, porque essa oportunidade do agora e de hoje é única. É o melhor momento que a gente tem, é o melhor dia, a melhor hora. Então, fazer o que a gente precisa fazer. E o que é isso? Porque quando esse tema foi nos sugerido pela organização, eu fiquei pensando assim: como é que a gente pode bem viver a nossa existência? Como é que a gente pode aproveitar bem o nosso tempo? O Lacordaire fez aquela técnica conosco do abraço. Vocês se lembram? Quem esqueceu, vem aqui à frente agora. Como é importante a gente abraçar. O abraço, ele tem uma mágica, que ele é um processo de mão dupla. É uma via que vai e vem. Ao tempo que nós abraçamos, nós somos abraçados. E o abraço é coração com coração. A gente se sente próximo, íntegro e integrado. Assim também, como o abraço, o olhar. Quem já olhou para o outro hoje? Todo mundo, né? Vocês são um casal? Muito bonito casal. Você, meu caro, fique sabendo que está amando dela. E aí a gente vê o olhar. Como é o olhar? A gente olha para onde na pessoa? Olha nos olhos. Quero ver o que você me diz. Olha nos olhos. Quando a gente olha nos olhos, a gente vê na retina do outro, aparentemente... Vocês sabem o que é a retina do outro? Parece câmera fotográfica mesmo. Essa menina é fotógrafa, não é? Além de comunicóloga, além de palestrante, além de... Não é, Cris? A retina é uma coisa muito interessante. Mas a gente, quando olha na retina, assim, olha nos olhos, a gente vê refletida na retina do outro a nossa imagem. Isso é estar presente na vida do outro, olhar nos olhos, se incluir e se sentir incluído. Isso faz toda a diferença no aproveitamento do tempo na nossa existência. Porque muitas vezes a gente olha e não enxerga. A gente ouve, mas não escuta. A gente está presente, mas está ausente.
Alguém está ausente aqui nesse momento? Quem é que está 100% presente aqui, por favor, permaneça como está. Não vamos entrar no mérito, porque pode ser que o perispírito tenha dado uma viajada, né? O espírito nem se fala, às vezes só o corpo está aqui, né? Então, estar 100% presente, abraçar, olhar para as pessoas, fazer como Chico. Ah, mas é muito complicado, Campete. Chico era uma alma nobre, um espírito evoluído. Mas Chico, ele empregava uma técnica muito interessante. Sabe o que ele fazia quando não dava conta de consolar? A pessoa chegava pedindo consolo, né, aquelas coisas todas. E ele, quando percebia que não dava conta, porque a pessoa estava ali desesperada, chorando, sabe o que ele fazia? Ele sentava ao lado e chorava, junto da pessoa. Porque nada mais solidário do que a gente compartilhar lágrimas, que não são de crocodilos, são lágrimas reais, verdadeiras, porque a gente está se colocando à disposição e disponível. Aproveitar bem a existência é estar à disposição e disponível. Tem muita gente que está à disposição, tem até disposição, até quer, mas nunca está disponível. Acontece com alguém aqui? Se a gente não tem disponibilidade, por mais disposição que tenha, não vai dar certo. É preciso unir a disposição, o interesse em querer fazer alguma coisa, a vontade, não é? A senhora que está no cantinho aí, está vendo direitinho? Que linda. Dá um tchauzinho para nós aqui. Ela está vendo lá, será que é ela mesmo? É. Que linda. Está prestando atenção lá. Que gracinha. Então, quando ela está prestando atenção, vocês estão rindo, olha a diferença lá, a concentração. Quando a gente observa o outro, a gente tem interesse pelo outro, a gente arruma tempo. Então, estar disponível é aquele verdadeiro amigo. Outro dia eu ouvi um conceito de amizade que é o seguinte: quando é madrugada, você já está no seu sono profundo, nos braços de... Como é que vocês sabem? Aí, de repente, toca o telefone, é um amigo seu que está precisando de socorro. Ele pede ajuda, e aí você faz o quê? Faz o quê? Não entendi. Vai lá e pega o indivíduo que não está passando bem, leva para o hospital, fica lá com ele até ele ser tratado, se for o caso, fica internado com ele, enfim. Esse é o verdadeiro amigo. Assim também, quando nós estamos numa situação, a gente tem a confiança de pedir ajuda de alguém. Porque nós que somos espiritistas ou simpatizantes, a gente tem aquela questão seguinte: quando alguém precisa de ajuda, a gente está sempre aqui, ó. Olha, você está precisando de ajuda, eu vou te ajudar. Quando é que nós estamos precisando de ajuda? E quando é que a gente pede ajuda? Nós não somos super-homens, nem mulheres maravilha. Os espiritistas também entramos em depressão, também ficamos ansiosos. Não é o psicólogo que o diga, não é assim? Nós somos seres comuns e, ao mesmo tempo, especiais. Porque hoje, sendo o melhor dia e agora a melhor hora, a gente está diante da oportunidade de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, mas de maneira simples, nada complicado. E aí a gente vai ver quando é que a gente começa a se preparar para a morte, porque se tem algo que a gente não tem dúvida alguma de que vai acontecer, é de que um dia nós partiremos desta para outra. Morrer é só o corpo, né?
Nós vamos ter que deixar esse corpo, porque na verdade esse corpo vai nos deixar. O corpo nos deixa, é preciso que a gente deixe o corpo. A morte é isso. Olha, o corpo bateu as botas, se entregou. Já cumpriu o que tinha para cumprir. Isso na morte natural, dentro do contexto que deva ser. Tem vários outros contextos que podem, talvez, complicar um pouco a situação. Mas, ali, o corpo já serviu, a gente se afasta, a gente se desprende. Então, está desencarnado. O que a gente faz para se preparar para essa chamada morte? Para essa despedida do corpo? Alguém já parou para pensar nisso? O livro Céu e Inferno, ele é um livro do Pentateuco kardeciano. Pentateuco porque são 5. Ele é o 4º. E ele é fruto da 4ª parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem 4 partes. A primeira, a segunda, a terceira e a 4ª. Entenderam? A segunda parte dá origem ao Livro dos Médiuns, que fala do mundo espírita, né, dos mundos dos espíritos, da relação entre os dois mundos, a mediunidade e tal. A terceira parte, que é das leis morais, dá origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. A 4ª parte, que fala das esperanças e consolações, dá origem ao Céu e Inferno. E a primeira parte, que fala da criação de Deus, do universo, né, dos espíritos, a Gênese. Então, por isso, são 5 livros. Pentateuco kardeciano, originário do livro principal, que é o Livro dos Espíritos. Esse daqui, originário da 4ª parte, das esperanças e consolações, ele é um livro que, neste ano de 2025, comemora quantos? 160 anos. Por isso, essa temática da justiça divina. A justiça divina, porque o título desse livro é O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E é um livro dividido em 2 partes, um livraço que merece ser lido e estudado. Quem já leu O Céu e o Inferno aqui, por favor? Muito bem, 39 pessoas. Isso não. Eu acho assim uma estatística um pouco baixa, não é não? Vamos lá. Quem é que está lendo O Céu e o Inferno aqui agora? Bicho, que coisa ficou difícil. 13 pessoas. Tá, vamos lá. Quem pretende ler o livro Céu e Inferno, que ainda não leu? Por favor. 27 pessoas. Olha, nós estamos aqui em quantos, nossa organização aí? 300, 400 pessoas? Umas 400 pessoas. Veja como não fecha. Você soma 29, mais 11, mais 27. E os outros? Estão ausentes ou estão aqui? Olha, O Céu e o Inferno, gente, é um livro para ser lido, para ser estudado, assim como toda a codificação. Tem exemplares disponíveis. Quem já tem, já leu, já estudou, compra para dar de presente. Ele tem, assim, de bolso, tem ele nessa edição, tem ele em letras grandes para gente que já está chegando numa certa idade, não é? Então, você pode ler sem dificuldade. Então, está disponível ali na livraria, esse livro. Ele tem 2 partes. A primeira parte vai falar toda a doutrina, o fundamento, os princípios. Vai falar do céu, vai falar do inferno, vai falar do demônio, vai falar de anjos, fala de purgatório, e por aí vai. Chega na segunda parte, ele fala do passamento. Alguém sabe o que é passamento? É impressionante, vocês até sabem, mas não querem dizer. O passamento é a passagem, né, para o outro lado, a chamada morte. Então, Kardec faz um primeiro capítulo maravilhoso sobre o passamento, explicando que não basta a gente acreditar e a gente saber que nós continuamos vivos do outro lado da vida para garantir a nossa felicidade. O que é que vai garantir a nossa felicidade do outro lado? A gente ser espírita? Não. Existe espírita no umbral? Existe espírita no inferno? Vai, se inferno não existe? Aqui, Allan Kardec vai explicar. O céu, o inferno, o purgatório são estados
estados de consciência, estados conscienciais, estados emocionais. Então, aonde eu for e onde estiver, eu levarei e estarei com o meu céu ou com o meu inferno. Não é propriamente um local físico, é um estado, é uma situação, uma condição. E Kardec vai explicar para nós aqui. Não é o fato de conhecer o Espiritismo que vai nos liberar, por exemplo, do estado de sofrimento. O que vai nos garantir a felicidade do outro lado é o que, gente? São as nossas ações. Não só o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, mas principalmente o que nós fazemos. Isso é que vai fazer toda a diferença do outro lado. Que o que conta para nós na nossa contabilidade espiritual são as nossas ações. Por isso que no capítulo do Evangelho, que é o número 17, quando fala sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial, que é um capítulo muito bacana, só de ver o título eu já começo a entrar em depressão. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Quando é que a gente vai ser perfeito como Deus? Nunca. Porque Deus é absoluto. Deus é Deus. Muito obrigado. Deus é absoluto. E nós somos filhos de Deus. Somos criaturas do Criador, que é incriado. Então nós vamos chegar a uma perfeição relativa. Nós não somos por hora perfeitos, somos perfectíveis. Estamos a caminho da relativa que todos estamos destinados. Confere. E aí você vai nesse capítulo 17, Kardec didaticamente traz o item 3, o homem de bem. No homem de bem, que é o que é necessário para a gente ser salvo, para a gente ser feliz. Qual é a bandeira do Espiritismo mesmo? Vai todo mundo direto para o... Kardec, nem sabem qual é a bandeira do Espiritismo. Meu Deus do céu. Isso. Muito bem, não entendi nada. Parece Pentecostes, assim, né? As línguas que vão falando. Fora da... Não há... Então, fora da prática do bem, não há felicidade. É deixado muito claro que o único caminho para a salvação, o único caminho para a felicidade é a caridade. Por que a gente não é caridoso ainda? É impressionante, nós já sabemos disso. Precisamos ser caridosos, fora da caridade não há salvação. E Kardec vai, então, nesse item 3 do capítulo 17, quando ele fala do homem de bem, ele vai dizer assim, o verdadeiro homem de bem é aquele que vive na integralidade ou integralmente, a lei de justiça, de amor e de caridade. Simplesmente as 3 revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo. A revelação da justiça, a revelação do amor, a revelação da caridade, que é o amor é só a revelação da verdade. O homem de bem é aquele que pratica essas leis, na sua pureza, na sua inteireza. Eu já começo, meu Deus, está um pouco distante, né? Aí ele elenca 19, são 19? 19 características, né, do homem de bem. 19. Aí no final ele diz assim, ainda aqui não estão elencadas todas as características do homem de bem. Se a gente estava num processo inicial de depressão, quando chega ao final da leitura, você já vai direto para o terapeuta. Mas Kardec é tão genial que ele vai trazer o item 4 do capítulo 17, chamado Os Bons Espíritas. E aí vem aquela frase que todos nós já conhecemos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más. Aí a gente se sente um pouco mais em casa, um pouco mais à vontade, porque todos nós temos más inclinações, não é assim? E aí foi, olha que interessante, há pouco tempo eu descobri, reconhece-se o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita, ele não aponta que ele é espírita, ele bota uma faixa na testa e escreve, eu sou espírita, espírita eu sou, bota na camiseta, como alguém fazendo propaganda de camiseta e ganha dinheiro com isso, sei lá. Se você tem um evento e tem a camiseta, você está ajudando na sustentabilidade do evento, né? Porque outra coisa assim, você tem que tomar cuidado. Vamos ver o que a gente vai se envolvendo. E aí,
De repente você está lá, com esse trabalho. Eu sou espírita, que é reconhecido. Há algum tempo, não faz muito tempo, as pessoas diziam assim: professor, o senhor é espírita? Nem precisava dizer. Eu já sabia. Já aconteceu com alguém de vocês? Ou só com o professor? Por quê? Porque a pessoa reconhecia o nosso esforço. Não que a gente fosse um homem de bem, aquela coisa, mas reconhecia o nosso esforço. Hoje o que acontece? Campete, até tu. Ué, as pessoas estão assim olhando, mas como é que pode você com um comportamento desse? Você não é espírita, não? As pessoas cobram da gente, porque elas sabem que o espiritismo tem a ver com uma coisa boa, e se a gente não corresponde. Então, gente, aproveitar a existência num bem viver, para que a gente possa ter na espiritualidade uma situação que seja consequência daquilo que nós estivemos fazendo aqui, aproveitando bem o tempo, o momento, com coisas simples, um aperto de mão, um cumprimento, um olhar. E mais, como Jesus nos trouxe um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E se por um acaso a gente tiver alguma dúvida, Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é o nosso Senhor, é o nosso mestre. Nós não vamos nos enganar. E ele disse mais: ainda ouvistes o que os antigos lhes disseram, o que foi dito, pelos antigos: amarás o teu próximo e a ti mesmo, e odiarás aqueles que são inimigos. A gente aprende que deve amar inclusive os inimigos, o que não é muito fácil. Pelo menos então que a gente comece desde agora a não guardar rancor, ódio, não querer se vingar, usar de vindita com o outro, porque isso nos prejudica. Então, gente, a vida é valor, a vida é imortalidade, a vida é doação, a vida é amor. Nós estamos hoje diante da possibilidade, nesta existência, entendendo-se que hoje é o melhor dia, agora é a melhor hora, que nós somos seres criados por Deus originalmente. Nenhum de nós é igual ao outro, somos semelhantes, mas somos indivíduos especiais, porque Deus nos fez únicos. Emmanuel nos ensina que Deus não criou em regime de duplicatas, de cópias. Nós somos únicos e estamos hoje na melhor versão de nós mesmos. Por isso que diante do dia que está à nossa disposição, cujo sol amanhece trazendo a beleza dos seus raios, ou mesmo que ele esteja um pouquinho escondido, mas a gente sente é um novo dia, como diria Charles Chaplin, o genial artista do cinema mudo. O dia está à nossa disposição. Nós podemos ver um sol como está agora nesse horário gostoso e podemos reclamar: já está meio quente, dá uma preguiça. Ou eu posso ver: nossa, que beleza, está um solzinho bacana. Aí amanhece o dia fechado com chuva, fala: está vendo? Não tem a mínima condição de fazer nada, está chovendo, não dá nem para sair, que vai atrapalhar. E o outro pode ver: chuva é vida, depende da perspectiva. Eu tenho o dia diante de mim como se fosse uma página de um livro em aberto, aquela página em branco que eu vou começar a escrever. Ali eu vou começar a redigir a minha própria história. Assim, a encarnação, a reencarnação, cada nova existência é como se fosse um novo começo de reaprendizagem, para a gente poder seguir em frente e fazer o melhor ao nosso alcance. Por isso, diante de tudo, de todos, de todas as coisas criadas por Deus na natureza, diante de todos os nossos irmãos, como nos ensina um adágio espiritualista: procurei Deus, não encontrei. Procurei o próximo, ou melhor, procurei a mim mesmo, não achei, e busquei o próximo, encontrei os três. Porque o próximo, segundo André Luiz, é a nossa ponte para com Deus. E nessa conversa íntima do intermediário, que é Jesus, junto a Deus, que a gente possa
sentindo a presença da espiritualidade amiga, nos deixar envolver e dizer do fundo do nosso coração: ah, Jesus, quando a vida me anima e sorri, é sempre tão fácil lembrar-me de Ti. Visito as estrelas em meu pensamento, não choro, não sofro, não há desalento. Porém, tenho medo de esquecer, Senhor, Teu vulto sereno na hora da dor. Quando a força do mundo eu sentir me deixar, recorda, meu Mestre, que estás a me olhar. E assim, quando eu sofra, que eu te encontre aqui bem junto ao meu peito, que eu me lembre de Ti. Obrigado, Jesus, por tudo, por tanto. Obrigado, meus amigos, meus irmãos.